Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, escreveu recentemente um artigo intitulado A Dimensão Contemplativa na Vida Cotidiana. A nossa equipe esteve na Cúria Diocesana para conversar com o bispo. Vamos acompanhar no Imaculada Notícias de hoje. Olá, queridos amigos e amigas. Sou Dom Pedro Cipollini. Quero saudar todos vocês da Rede Imaculada de Comunicações. No atual contexto da sociedade, como podemos resgatar a dimensão contemplativa da vida? Alguns acham que a contemplação é algo de quem não trabalha, quem tem uma vida cômoda, quem é burguês, vamos dizer assim. Mas a contemplação faz parte da vida de todo mundo, inclusive as pessoas mais simples, humildes, são mais contemplativas. O que é contemplação? É uma reflexão constante sobre a própria vida, o sentido da vida e sobre o mistério que nos envolve, sobre Deus. Grande parte dos problemas que o homem de hoje enfrenta, que as pessoas enfrentam na correria, na falta de tempo, se deve à dificuldade de refletir, parar para pensar, ter esta vida contemplativa, que não é uma vida parada, de olhos virados para cima, imaginando coisas. A contemplação é a reflexão constante sobre o sentido da vida e sobre o mistério que nos envolve. No que consiste a grandeza e a miséria do homem do nosso tempo? Eu acho que o ser humano do nosso tempo é maravilhoso. O homem desenvolveu tecnologias avançadas. A humanidade nunca teve tantas condições de ser feliz. Porém, humanamente falando, nós não evoluímos como evoluímos na parte tecnológica. O ser humano ainda não consegue distribuir com justiça, fraternidade, o acúmulo imenso de bens que o desenvolvimento tecnológico lhe possibilitou. Por exemplo, hoje nós temos condições de produzir todo tipo de alimento o ano todo e se produz muito. Sobra alimento no mundo. Porém, muito é jogado fora, porque não dá lucro. Quer dizer, não se produz alimento para matar a fome, mas para render dinheiro. Isto é uma miséria do ser humano do nosso tempo. Ao invés de produzir e, graças às técnicas agrícolas altamente avançadas, temos uma superprodução de tudo, mas a fome está aí, atormentando grande parte da humanidade. Só estou dando um exemplo numa área que todo mundo entende, porém tem outras. Então a grandeza do ser humano é o alto grau de desenvolvimento alcançado. A miséria é a incapacidade de fazer esse desenvolvimento chegar a todos. Qual é a verdadeira luz que ilumina o mistério da nossa vida, Dom Pedro? Eu, como um homem de fé, eu acredito que a luz que ilumina é Deus. Deus que está no profundo da consciência do ser humano. Eu não, na minha experiência de 45 anos de padre, já ouvi muitas pessoas, inclusive pessoas que se dizem ateias, ateus. Eu concluo que a maioria dos que se dizem ateus, poderíamos dizer, são ateus graças a Deus, quer dizer, sou ateu graças a Deus, porque o sentimento de Deus está gravado no inconsciente da pessoa. Aliás, o John Collins, aquele cientista que organizou, descobriu os genes humano, ele era cristão, e acreditava em Deus.
E depois dessa descoberta, né, da genética, né, ele diz que acredita mais ainda. Não sei se vocês se lembram, se falava muito em buracos negros que iam desvendar o segredo do universo. Hoje não se fala mais, porque deu um nó na cabeça dos cientistas, né? A descoberta de científica, ela chama outra. A ciência não tem a última palavra, né? Quem tem a última palavra é Deus. A ciência resolve um problema e remete a outro maior. Quem tem a última palavra é Deus, né? Por exemplo, se dizia, o universo não foi criado por Deus, ele surgiu de uma energia concentrada numa noz, né? Algo concentrado, e explodiu e virou o universo. Muito bem. Essa é a teoria do padre cientista jesuíta Lemaitre. Mas aí você pergunta, e de onde surgiu essa noz que concentrava a energia? De onde ela veio? Ah, bom, isso ninguém sabe. Dom Pedro, em seu artigo, o senhor cita o filósofo Blaise Pascal. Quais as inspirações que a sua obra nos transmite? Blaise Pascal foi um filósofo, cientista, inventor da máquina de calcular. O que ele nos diz é que você pode ser um cientista muito inteligente e atirado, sem precisar negar Deus. Pascal era um homem admirável, morreu jovem, mas ele teve lances de engenho técnico, né? Na época dele, ele já inventou a máquina de calcular e outras modalidades de facilitar a vida humana, mas ele sempre conservou a sua fé. Ele não deixou uma obra escrita grandiosa, deixou muitos pensamentos que foram reunidos num livro chamado Pensamentos, Pensées, de Blaise Pascal, que até hoje encanta e faz com que as pessoas se admirem. Então o Papa Francisco escreveu uma carta comemorando, né, aniversário dele de falecimento, lembrando ao mundo científico que é muito possível ser um bom cientista acreditando em Deus. Aliás, muitas vezes há uma dificuldade da fé em Deus porque se associa Deus a uma religião, né? Muitas vezes as religiões apresentam Deus de uma forma que é inaceitável, ou as pessoas não conseguem assimilar aquela mensagem. Mas Deus não está preso a nenhum conceito, ideologia, religião. Ele é muito maior do que tudo isto. E é isso que Pascal nos ensina. Agradecemos a oportunidade de conversar com Dom Pedro Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, em São Paulo, sobre a dimensão contemplativa da vida. A mensagem final que eu deixo aqui, depois de termos refletido um pouco, é que nós nunca nos esqueçamos da grandeza do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Hoje nós estamos numa crise antropológica. As próprias pessoas não acreditam na sua potencialidade, na sua força. Muitas vezes é a sociedade da decepção, a época do vazio, como dizia Lipovetsky, aquele filósofo francês. Mas o ser humano é maravilhoso, ele tem um potencial enorme. Então eu concluo assim, é preciso acreditar em Deus, mas também na humanidade, que é a criação de Deus. E o desejo de Deus é que a humanidade se realize e seja feliz. Para isso ele enviou o seu Filho à Terra, Jesus, que nos abençoa, nos salva e nos ilumina com uma ciência que vai além de toda a técnica.
Então, abençoa todos vocês com a bênção da saúde, da paz, da felicidade que Deus quer para nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.